Desde 2006, existe uma política nacional que incorpora e implementa práticas integrativas e complementares no SUS. Já são 29 práticas oferecidas principalmente na atenção primária. Hoje a gente vai conversar sobre o acesso a essas práticas e também sobre a ciência que endossa e incentiva a presença delas na saúde pública brasileira e mundo afora. O Sala de Convidados está começando. Eu devo muito à terapia comunitária que me fez acreditar que eu conseguia. Essas práticas de socialização são fundamentais dentro do território. A maior parte dos nossos profissionais de saúde saem da faculdade sem conhecer essas práticas. E desde 2013, qualquer faculdade de medicina na Suíça ensina fitoterapia, homeopatia, medicina antroposófica e medicina chinesa. O Brasil está como um dos líderes mundiais da incorporação em atenção primária. Ajuda a gente a pensar de uma forma diferente do referencial biomédico. Ela beneficia os grandes lacunas da saúde pública. Essas outras racionalidades, elas trazem uma contribuição muito grande para a qualificação do SUS. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre práticas integrativas na saúde pública, Ana Cecília Valdez, gerente da área técnica das PICs da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Também comigo aqui no estúdio, Inês Reis, pesquisadora do Observa PICs da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca da Fiocruz. E participando dessa conversa remotamente, André Baniwa, consultor em medicinas indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E eu adoro quando você participa de casa, você utiliza essas práticas integrativas, então divide aqui a sua experiência com a gente. Eu recebo pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Inês, Cecília, André, que prazer estar com vocês aqui, trazendo as práticas integrativas e complementares que somam tanto ao SUS, né? Quero começar com você, Inês. Acabou de acontecer um congresso, terceiro congresso internacional mundial de práticas integrativas, de medicina tradicional, complementar e integrativa, que aconteceu no Rio de Janeiro, de 15 a 18 de outubro agora. Como é que foi esse congresso? Qual a importância desse evento? Olha, esse congresso, ele reuniu 70 países, né? E do mundo. Então, ele, pela sua magnitude, por estarmos ali, né? Foram 1.300 participantes, mais ou menos, de 70 países. Isso traz uma questão das nossas distintas culturas e saberes e práticas muito importante, né? As conversas que foram apresentadas ali foram muito importantes para a qualificação de cada um de nós e se a gente pensar que cada um de nós vai multiplicar isso pelo mundo afora, é fantástico. E eu acho que o fato de acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil, é mais estratégico ainda, porque a gente tem a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, que faz parte da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né, que tem uma pegada de fortalecer nas Américas, especialmente na América do Sul, as práticas e medicinas tradicionais e complementares e integrativas, né? Então, ser aqui foi muito importante, muito estratégico, porque contribui para o mundo estar olhando, né, os nossos saberes tradicionais, os nossos saberes ancestrais e outras práticas que nós importamos de outros países e usamos tanto na rede privada, mas principalmente no SUS, né, no Sistema Único de Saúde Pública, que é o nosso lugar de fala, né, que é a saúde para a nossa população brasileira. Muito bom. Cecília, como é que é para você na gestão tá integrando essas práticas, vendo integrar essas práticas no sistema e qual que você diria que é o principal desafio de um gestor? O grande desafio da gestão pública é tanto a inserção das práticas, mas também a manutenção delas, para não deixar de ser uma política envolvida, por exemplo, profissional dependente, mas para ser
instituída e ter uma continuidade dentro da própria ação de saúde, né? É você ter o que é justamente que faz parte da base do SUS, você ter a longitudinalidade do cuidado e esse segmento. E também as questões mais anteriores, que seriam a questão da gente ter que fazer educação permanente em serviço, considerando que, por mais que as práticas estejam aí, a gente conhece, as pessoas gostam, a formação acadêmica, ela ainda é muito biomédica, né? Então, a gente tem o desafio de fazer qualificações em serviço, também a questão da sensibilização, por mais que a gente já tenha um amadurecimento muito bom na rede da aceitação, né? E também fazer com que os profissionais consigam ter essa manutenção e esse cuidado longitudinal desse cuidado. André, acho importante a gente trazer a pluralidade de medicinas tradicionais indígenas, né? Ou seja, muitas culturas, várias formas de medicina. Queria que você caracterizasse um pouco o que é o que envolve as tradições indígenas para essas formas de medicina, essas racionalidades plurais da medicina indígena. Ok, bom dia. Então, temos povos indígenas, uma diversidade enorme, né? Só para dar alguns dados, nós temos 2 troncos linguísticos e nós temos 19 famílias linguísticas e temos mais de 300 povos diferentes no país e a gente tem 274 línguas também ainda vivas no país. Isso representa uma diversidade muito grande e cada povo é um sistema, por isso falamos de medicinas indígenas, né? E no contexto dessa palavra medicina tradicional, segundo o governo federal, tem mais de 28 povos diferentes. Uma delas é indígena, e indígena com essa diversidade que eu acabei de dar dados para demonstrar a necessidade da especificidade, da visibilidade, além de considerar que esse conhecimento das medicinas indígenas específicas e diferenciadas, mais especializada, ter sofrido violências, né, desde 1500, e violência de várias formas, e há necessidade, então, de criar uma política específica voltada aos povos indígenas. Vamos falar mais disso, inclusive da luta dos povos indígenas por esse reconhecimento, né, André? A gente vai voltar a esse ponto no programa. Há quantas anda a integração das práticas de medicinas tradicionais e complementares no Brasil? É o que a repórter Juliana Duarte mostra para a gente na reportagem que você acompanha agora. Modelo de cuidado recomendado pela Organização Mundial da Saúde, uma realidade institucionalizada no SUS desde 2006 e que tem se expandido nos últimos anos. As práticas integrativas e complementares em saúde estão presentes em 54% dos municípios brasileiros, representando uma cobertura de 78% na atenção básica, 18% na média complexidade e 4% na alta complexidade. São 29 práticas terapêuticas inseridas no SUS e oferecidas à população. Arte-terapia, constelação familiar, homeopatia, meditação, reiki, yoga, entre outras. Eu conversei com um consultor em medicinas tradicionais complementares e integrativas da OMS sobre a posição do Brasil na implementação das PICs em relação a outros países. O Brasil está como um dos líderes mundiais da incorporação em atenção primária. Talvez junto com Cuba e México, que são 2 modelos bem interessantes, mas o nosso é maior. Então é um momento histórico, é um momento que o Brasil ele é um dos modelos mais importantes de cuidado no mundo na atenção primária, diferente de outros países que incorporam de uma forma mais em atenção hospitalar.
Mas mesmo na atenção hospitalar, o Brasil está implementando cada vez mais. De acordo com o Ministério da Saúde, nos 2 últimos anos, houve um crescimento de 70% das práticas integrativas e complementares em saúde no SUS. Para o gestor da Política Nacional das PICs, apesar dos avanços, é preciso investimento em formação. Ele revela que o maior desafio está no desconhecimento dessas práticas por profissionais da saúde. No Brasil, a gente tem algumas experiências no campo da formação dos profissionais de saúde, muito em disciplinas optativas, né? Então, a maior parte dos nossos profissionais de saúde saem da faculdade sem conhecer essas práticas. E com isso, a gente tem um esforço muito grande no Ministério da Saúde de qualificar esses profissionais, de sensibilizar esses profissionais e gestores que não tiveram, né, um conhecimento na sua formação de base. Então, hoje, né, a formação é o nosso principal desafio. Ricardo Gelman comenta que o único país que questionou a população se o ensino dessas disciplinas deveria ser obrigatório foi a Suíça. E desde 2013, qualquer faculdade de medicina na Suíça ensina fitoterapia, homeopatia, medicina antroposófica e medicina chinesa. É o único país do mundo que incorporou. Em maio, na Assembleia Mundial de Saúde, foi aprovada por 174 países a Estratégia Global para a Medicina Tradicional 2025-2034. O documento foi debatido no 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa, realizado em outubro, no Rio de Janeiro. A nova agenda da OMS propõe que se expanda a implementação, pesquisa, acesso e o uso de plantas medicinais para os próximos 10 anos no mundo inteiro. No Brasil, Ricardo destaca que, entre demandas diversas, é preciso também uma estratégia de comunicação maior, trazer para o debate público, por exemplo, as evidências científicas. E realmente mostrar o que essa área tem de benefício. E justamente ela beneficia os grandes lacunas da saúde pública, que é o desafio da saúde mental, das doenças crônicas não transmissíveis, que é a doença cardiovascular e câncer, dor crônica e efeitos adversos de medicação, que é um tema bem delicado e que essa área tem muita segurança. Então, uma pessoa, por exemplo, que tinha dores crônicas, que passa a diminuir essa dor, né, com a prática de yoga, de tai chi chuan, por exemplo, ele vai ter outros benefícios, né? Para além da diminuição da dor corporal, ele vai ampliar a sua capacidade física e muitas dessas práticas, inclusive, ajudam na socialização dentro do território, né? Que hoje é um problema grave, né? Por exemplo, nos idosos, né? O isolamento social é algo que impacta muito os idosos. Então, essas práticas de socialização são fundamentais dentro do território. Muitas questões, né, que essa matéria traz para a gente debater aqui. Inês, te deixando à vontade, porque você pediu para falar, né? Eu já estava chamando para a matéria, então te deixando à vontade para fazer qualquer comentário sobre as questões que vieram antes, mas também já te trazendo um questionamento sobre a nomenclatura, né? A gente falava disso aqui antes de começar o programa. No Brasil, a gente trabalha com a ideia de práticas integrativas e complementares em saúde. A OMS trabalha com a ideia de medicina tradicional complementar integrativa. Qual a importância de se debater essa diferenciação? Era exatamente sobre isso que eu ia colocar, né, a partir da fala do André. Porque o Brasil ele fez uma opção por trazer práticas de outros países que fazem parte do que a gente chama de PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E tem as 29 que você citou, e ali foram elencadas algumas, né? E as medicinas tradicionais, elas estão em políticas específicas dentro do nosso país. Né? Teve um momento, inclusive, que foi colocado ali no vídeo, ela chamando de práticas tradicionais, integrativas e complementares. E eu achei legal, porque ela incorporou os tradicionais. É o que queremos, mas não é o que é ainda, né? Exatamente. É importante você trazer isso. E algumas vezes eu cheguei até a colocar para o Ministério, por que a gente tem a PNPIC, a política das PICs, separada do restante. Eu acho que aí vem uma contribuição muito sensível e importante de respeito à nossa cultura brasileira, né? Que é a abordagem de várias políticas ligadas às outras medicinas. Então você acha que, no caso, o Brasil está um passo à frente nesse sentido? Eu diria que, para respeitar as nossas culturas
tradicionais, sim. Então, a gente tem a política das medicinas indígenas, a política da população negra, a política da população cigana, a política da população das florestas, águas. Então, nós procuramos, assim, respeitar a cultura de cada um. E aí vem um desafio que eu acho que o André coloca, o Daniel Amado coloca muito bem, que é o fortalecimento desses saberes, respeitando a especificidade de cada saber, né? E entrelaçando isso. Então, nós, por exemplo, que estamos numa metrópole, né? Mas que também tem nessa metrópole os saberes da população negra e os saberes da população indígena. Como que nós vamos, dentro do serviço, estar fazendo esse entrelaçamento e essa escuta, principalmente se a gente tem um modelo biomédico, né, que não está preparado para essa escuta. Eu venho de um serviço de saúde... Tem interesse nessa escuta, né? Esse modelo que a gente não tem. Eu acho que não tem interesse, né, pela questão mercantilista, que é pesada, né? Mas também pela falta de formação. Porque se o profissional não consegue conhecer e respeitar os valores dessas práticas que não são do modelo biomédico, eles não vão encaminhar para a gente. E aí, com isso, a gente perde a oportunidade de estar fazendo um cuidado mais integral e mais saudável a partir daquela cultura e de outros saberes que a gente tem. Não é concorrente, né? Acho que é importante quando a gente utiliza o termo complementar, já diz aí que... Andar junto. Anda junto, né? Agora, deixa eu trazer aqui uma participação da audiência para o André. O Guto de Goiânia encaminhou para a gente pelo WhatsApp, em particular para o André sobre as medicinas indígenas, então vocês também podem contribuir se quiserem. Como se dá a formação e a alocação desses profissionais no território? André, eles prestam serviços nas unidades básicas de saúde de aldeias e nas cidades urbanas também? Como é que se dá esse serviço em especial? Bom, antes de responder essa pergunta, que é muito boa, é que a gente precisa ainda, essa parte formal de criação desse programa de medicinas indígenas. O que está acontecendo no nível da CESAI, 2023 para cá, é a criação da área técnica das medicinas indígenas. E essa área das medicinas indígenas na CESAI, ela tem uma missão, vamos dizer, de elaborar esse programa nacional. Fez consulta no Brasil inteiro, pelo menos nas regionais do país, através de seminários regionais da saúde indígena, UNSAS e SUS para o bem viver, e que terminaram somente no final de primeiro semestre deste ano, e a gente está no processo de elaboração. Mas, ao mesmo tempo, a CESAI criou referências técnicas das medicinas indígenas em todos os distritos sanitários especiais indígenas do país. São 34. E para elas, e junto com outros profissionais, a CESAI tem levado a formação intercultural aos profissionais de saúde, porque profissionais de saúde tem muitos não indígenas, poucos indígenas, e há necessidade de levar essa informação do processo de construção e o que é medicinas indígenas, que é bem diferente do complementar, da integrativa que vem de outros países, né? E medicina tradicional é um termo que engloba essa diversidade que eu falei anteriormente, mas há necessidade de dar visibilidade a cada uma delas, né? Isso é uma luta do reconhecimento desse sistema, que na política nacional já menciona isso, e na revisão dessa política da PENASP também vai trabalhar, intensificar isso melhor, e o programa vai ajudar ainda a detalhar melhor o que é medicinas indígenas, reconhecimento das especialistas das medicinas indígenas e definir também para a sociedade saber o que são essas tecnologias de cuidado, né? São essas três principais dentro desse programa, é o que a gente vai trabalhar. Eu escutei, acho que Daniel falando aí, essas práticas complementares e integrativas, que ainda é desconhecido, e mais ainda as medicinas indígenas, porque ainda a sociedade tem resistência em relação a isso, né? As próprias políticas não
ter utilizado o tradicional na políticas existentes demonstra isso, né? Que é a cultura do país, valorizar o que é de fora, mas não valorizar o que está dentro do próprio país, que é referente aos povos tradicionais, né? Mas é muito importante a gente trabalhar isso e superar esse desafio. É um trabalho importante na CESAI, através da área das medicinas indígenas. Cecília, como é que está a procura por essas práticas no exemplo do Rio de Janeiro, né? Você colocou para a nossa produção, na pré-entrevista que a gente faz, né, que há uma grande procura pela auriculoterapia, né? Acupuntura, é isso? Aurículo, que é somente no pavilhão auricular, geralmente utilizado com semente de mostarda. E aí, percebe-se uma procura ampliando-se ano a ano? Como é que você observa essa busca e o quanto que a Secretaria Municipal consegue atender essa demanda? Vou dar até um exemplo prático que eu acho é uma delícia de exemplo. Teve um dia que a gente estava numa ação de educação, de educação permanente em uma unidade de saúde e colocamos aula de auriculoterapia na placa para os profissionais chegarem e adentrarem. Começo da aula falando sobre fazendo aquela introdução sobre a política nacional, sobre os diferentes cuidados em saúde para além do modelo biomédico. E, literalmente, começou a entrar usuário na sala. É aqui que vai ser aurículo? Não, gente, agora é aula, vocês podem até voltar depois que a gente for fazer a aula prática. Mas foi tão gostoso de ver isso estando dando uma aula no auditório de uma unidade e usuários entrando. Mas a receptividade, principalmente da auriculoterapia, ela é muito boa. A gente começou a introduzir a auriculoterapia dentro de contextos específicos do processo de trabalho, sim, para você ter aquela primeira impressão, para você fazer o que as pessoas não conheciam. Então, vamos fazer, por exemplo, um grupo de auriculoterapia dentro do contexto do tabagismo. Sim, para as pessoas conhecerem. E aí, o de boca em boca foi levando. Então, assim, tem uma outra clínica da família que o gerente me mandou uma mensagem e falou: eu não sabia mais onde botar tanta gente. Então, assim, são esses os feedbacks mais importantes. Outro exemplo também legal seria a própria Chantala, que, pegando só relatos de colegas de unidades, que, num primeiro momento, as pessoas... Chantala, o que seria? Né? As pessoas, naquele primeiro momento, não conhecem, mas é o de boca em boca. Então, eu acho que esse é o fundamental dentro das práticas integrativas. É, sim, ter um corpo qualificado para fazer, é ter apoio da gestão local, da gestão municipal, estadual, federal, mas é esse de boca em boca, é a pessoa conhecer, gostar, comentar e sair daquele cuidado estritamente biomédico, aquele cuidado que você encara como se dizia antigamente, vim aqui buscar uma receita. É você conseguir se sentir vinculado à unidade, à equipe e se sentir cuidado, principalmente. Inês, você ministra uma aula na Escola Nacional de Saúde Pública, num curso mais tradicional da escola, que é o curso de saúde pública, né? Que tem, por sua própria natureza, uma demanda de profissionais de saúde tradicionalmente colocados na área da saúde, né? Enfermeiros, psicólogos, médicos. Como é que é a receptividade das práticas, da sua disciplina de práticas integrativas para esses profissionais que procuram o curso da INSP? Tá. A gente, além de dar aula no curso de especialização em saúde pública, nós já temos hoje em dia 2 unidades de aprendizagem, uma no curso de especialização de cuidados paliativos, o que é muito bom, porque significa que são pessoas que estão assim, em alto sofrimento e a priori até com, né, como se tivesse já recebido um atestado de que tua vida está breve, né? E as PICs estarem dentro desse curso é algo muito importante, porque a qualidade de vida que a gente traz para essas pessoas e para os cuidadores, para a família dessas pessoas, tem mostrado resultados muito importantes. E outra é a unidade de aprendizagem na residência multiprofissional de saúde da família, na atenção básica, né? Que também lida com várias categorias profissionais. O que a gente percebe é que, na maioria das vezes, o aluno está querendo muito esse conhecimento, né? Há resistências de um ou outro, e eu acho que isso faz parte, né?
É a realidade, está dentro do sistema de formação, existe preconceito. E aí vem a questão também das evidências científicas. Então, a própria auriculoterapia, que vem da lógica da medicina chinesa, né? Como o André colocou, o Brasil tem uma valorização ali nessas PICs, que são só TCI, terapia comunitária integrativa, que é realmente uma tecnologia brasileira. As outras não são. E aí eu acho que tem uma disputa de financiamento em relação a isso. Isso, por vezes, aparece em sala de aula, que traz uma riqueza muito grande na discussão, né? Por outro lado, é também mostrar que nós não somos contra o modelo biomédico, medicamentoso, ele é necessário. Se eu quebrar minha perna, se algo acontecer comigo, eu vou querer um médico mesmo. Se eu precisar de uma ressonância magnética... Momento, né? Cada prática na sua hora e nas suas possibilidades. Uma coisa não disputa com a outra, né? E a gente tem um exemplo muito legal, que é, por exemplo, a pessoa com diabetes, tá certo? Nós vamos sobrecarregar a atenção terciária, amputando o pé de uma pessoa, porque lá na base a gente não tratou aquela diabetes, que muitas vezes começou com um comprimidinho, mas não foi o suficiente. Aquela pessoa precisava mudar o hábito dela, né? E essas práticas, elas vêm com isso, né? O cuidado com o coletivo também vem com isso, né? E aí eu acho que o Daniel, inclusive, falou na sensibilização que o SUS tem, que é o AvaSUS. Quem quiser, está disponível, é só botar lá na internet, AvaSUS, AVASUS, né? Que são cursos de sensibilização, não são de formação. As unidades, o próprio curso que a gente fala, eles são cursos informativos, né? E a gente precisa, sim, no desafio da formação, que foi o que ele colocou e que as secretarias municipais têm buscado investir, mas a gente precisa de regulamentação para garantir cada vez mais a qualidade. E esses cursos, eles realmente acabam sendo muito importantes, porque a gente dissemina conhecimento e ajuda, então, que a nossa população possa se beneficiar dessas práticas. Um ponto importante. André, para a gente fechar esse bloco, queria trazer para você a questão da existência da CESAI, né? A gente aqui no Canal Saúde, eu pessoalmente acompanhei as primeiras expedições, né, para a formulação da CESAI ali em 2008, e várias demandas da saúde indígena apareceram ali. E são 15 anos desde a instituição, por fim, da CESAI. Queria que você trouxesse para a gente a importância de se ter uma secretaria olhando para a saúde indígena, para que essas medicinas indígenas possam ter seu espaço garantido. Então, é importante falar sobre esse tempo da existência da CESAI, como secretaria dentro do Ministério da Saúde diretamente. É mais importante também lembrar que a saúde indígena é de 1999. Sim. E ficava como um departamento dentro da Fundação Nacional de Saúde, e que por um momento houve implantação do distrito em todo o país, que começava bem, mas depois teve algumas crises internas que os indígenas começaram a reivindicar, principalmente na 4ª Conferência Nacional da Saúde Indígena. Houve mobilização da região norte, e a partir dessa mobilização se fez uma consultoria no Ministério da Saúde, e que resulta na criação da Secretaria da Saúde Indígena, que é a CESAI hoje, né? Esse é um pouco o resumo do processo da criação. Essa secretaria, no entendimento dos povos indígenas, ela é muito importante que ela esteja dentro do Ministério da Saúde diretamente, para coordenar essa política e serviço através dos distritos sanitários especiais indígenas. E nesse contexto, a gente tem realização das conferências nacionais, que começa lá em 1986, e a 2ª conferência da base, a discussão da criação de distritalização da saúde indígena, mas olhando especificamente sobre conhecimento das medicinas indígenas, dentro dessas resoluções, ela começa a aparecer mais claramente na 3ª conferência, na 4ª, na 5ª,
na sexta, intensificou nas últimas conferências, né? Usando o termo medicina tradicional indígena. Então, é uma reivindicação bastante já de décadas dos povos indígenas. Então, organizar, atender essa reivindicação é um dever da CESAI, do Ministério da Saúde, já que os povos indígenas têm esse reconhecimento do direito constitucional, no artigo 231, e então, junto com ela, está reconhecido esses conhecimentos das medicinas indígenas, mas que precisa uma política específica, porque é um conhecimento especializado de cuidado de saúde. O cuidado de saúde que tem suas tecnologias, que tem seus especialistas, que tem suas ciências próprias, né? E esses processos, essa definição, isso é possível porque nós temos também indígenas, cientistas, que mestrado e doutorado, fazendo essas pesquisas de seus povos, né, desses conhecimentos. Surgiram no país também algumas experiências autônomas dos povos indígenas, como aqui em Manaus, estou falando com vocês de Manaus, aqui tem Centro de Medicina Bacerecovi, que é do povo tucano, já tem vários anos de experiências e tem dados interessantes, né? Que não cuida só da saúde dos povos indígenas, mas dos não indígenas também. Segundo ele tem mais cliente não indígena do que os indígenas, porque está fora do território, né? Mas as medicinas indígenas estão dentro dos territórios também. Mas, como exemplo, né? O povo Chucuru também tem uma experiência autônoma, está mais de 30 anos discutindo isso. Então, surgiram, a partir do direito de 1988, essas iniciativas próprias dos povos indígenas, reivindicando e pressionando e demonstrando, através de suas iniciativas, que é um conhecimento muito importante no meio da sociedade brasileira. E que ela também, ela cura, ela protege, ela recupera, através de suas técnicas próprias, né? Eu acho que no contexto de hoje, no âmbito da saúde do país, ou mundial, existem essas doenças incuráveis, né? Culturalmente, a gente sabe que tem sempre um percentual que um conhecimento não conhece. É explicado culturalmente, não vou contar aqui porque ela é meio longa. Então, a medicina moderna, a medicina ocidental, também tem teto aí que ela resolve. Exato. Então, eu acho que não resolve tudo. a necessidade do diálogo e a importância de criar e dialogar essa perspectiva é fundamental, um ajuda o outro. Olha, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre práticas integrativas na saúde pública. Comigo no estúdio para essa conversa, Ana Cecília Valdez, gerente da área técnica das PICs da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Também comigo aqui no estúdio, Inês Reis, pesquisadora do Observa PICs na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. E participando dessa conversa remotamente, André Baniwa, consultor em medicinas indígenas da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, agora é hora de mandar suas perguntas e comentários pelo 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Entre os dias 15 e 18 de outubro, aconteceu no Rio de Janeiro o 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional Complementar e Integrativa. Entre as atividades do evento, relatos de experiência. Todos os dias, profissionais de diferentes partes do país encontram novas formas de cuidar. Mas quando essas experiências são compartilhadas, podem inspirar outras pessoas e transformar vidas dentro do Sistema Único de Saúde. Meu nome é Adriana Nunes Wolfenbittel. Eu trabalho com aromaterapia e sou pesquisadora. Meu trabalho é auxiliar a implementação da terapia comunitária integrativa, principalmente em políticas públicas. O trabalho que eu trago é um relato de experiência do antiprotocolo na cidade de Campinas.
A Adriana trabalha com aromaterapia há mais de 20 anos. Em 2024, atuou como terapeuta no desastre das enchentes no Rio Grande do Sul. Então eram famílias inteiras, então crianças, idosos, depois mulheres com seus filhos. E à medida que eu ia oferecendo esse aroma para eles, eles estavam tão tristes, tão sofridos, mas a simples inalação deste aroma que eu optei pelo aroma de laranja, porque o Sul tem essa tradição dos cítricos, né? As pessoas têm no quintal de casa uma laranjeira e isso remetia as pessoas a essa emoção positiva. E ao mesmo tempo que elas inalavam, elas relaxavam e faziam um leve sorriso. Em uma parceria com o governo do estado, foi voluntária ao longo de 4 meses e teve seu trabalho reconhecido internacionalmente. Fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, e eles começaram a me relatar que a partir do momento que eu introduzi a aromaterapia, que começaram a diminuir os atritos, as pessoas começaram a dormir melhor, os próprios bebês chorar menos de noite. E eu aproveitei a oportunidade para conhecer melhor a terapia. E agora eu que te pergunto, como é que foi essa experiência para você? Olha, realmente eu acho que tem muito do que você falou, assim, uma calma e um lugar de acolhimento, assim, né? Já a Milene trabalha com TCI, Terapia Comunitária Integrativa, uma prática coletiva onde cada indivíduo pode expressar suas dores, angústias, mas também suas soluções e estratégias de enfrentamento. E é a partir da escuta do outro que um processo de cura interna se desenvolve. A TCI ela é extremamente importante, principalmente nesse momento pós-pandemia, por conta que a taxa de transtornos mentais é altíssimo, depressão, ansiedade, crise de pânico, fobia social. Também e principalmente pelos casos de sofrimento mental, sofrimento psíquico, que normalmente dentro do SUS é medicalizado por meio de medicamentos, mas normalmente no sofrimento que a gente precisa não é medicamento, é acolhimento do sofrimento para que haja uma cura. Para Milene, a relação com as PICs se dá desde a infância. A mãe é professora na área de plantas medicinais, mas a terapia comunitária integrativa chegou para devolver a esperança em uma ocasião de intenso sofrimento. Eu já tinha tido 3 perdas gestacionais, estava em depressão profunda, até pensei em me matar. Fui fazer a formação e ela me resgatou, fez com que eu voltasse a acreditar que eu valia a pena, meus sonhos valiam a pena. E ela me ajudou a esperar por 2.623 dias na fila de adoção, quando o Eduardo chegou, com 11 dias. E a TCI me fez acreditar que eu podia produzir leite, então no 6º dia eu comecei a produzir leite. Então foi um caso bem sucedido de indução da lactação e eu devo muito à terapia comunitária que me fez acreditar que eu conseguia. No caso do Gustavo, ele fez parte do desenvolvimento de uma estratégia entre 2002 e 2005 em Campinas, para criar um ambiente propício à inclusão de práticas integrativas na atenção primária. O que é o antiprotocolo? O antiprotocolo é uma experiência gerencial de lidar de uma forma diferente com a gestão do trabalho e a construção do trabalho na atenção primária. Essa experiência foi uma experiência muito rica, porque, em geral, o modelo de gestão tradicional ele é normativo e centralizado. Naquele momento, a experiência da cidade era uma experiência mais democrática e que queria qualificar a atenção através de uma gestão mais participativa, uma gestão em que houvesse um protagonismo das pessoas, dos trabalhadores e dos usuários. E se um protocolo define, um antiprotocolo apresenta um conjunto de possibilidades. Um trabalho feito a partir da criação de comissões. Por exemplo, o problema da hipertensão arterial. Então, na cidade, tinham pessoas que trabalhavam com acupuntura, tinham pessoas que trabalhavam com caminhada, tinham pessoas que trabalhavam com grupos, tinham pessoas que trabalhavam com oficina de culinária. Todas as pessoas que tivessem interesse em apresentar a sua forma de lidar com determinado problema, elas eram convidadas para essa comissão. Então, a equipe
ela podia escolher entre um conjunto de saberes disponíveis na cidade, que ela podia inclusive ir lá visitar, perguntar, quais aqueles que ela considerava mais adequados. E como é que é para você ver práticas, né, como essa que você teve a experiência, reconhecidas? É um momento muito bonito, que eu imagino que vai ser muito precioso para o Sistema Único de Saúde, porque amplia as possibilidades terapêuticas, amplia a compreensão do processo de saúde e doença, e ajuda a gente a pensar de uma forma diferente do referencial biomédico, que separa corpo e mente, humano da natureza, individual, coletivo. Então, essas outras racionalidades, elas tendem a ser mais integradas e trazem uma contribuição muito grande para a qualificação do SUS. Olha aí, um monte de relatos de experiência. E o seu? Manda pra gente, aproveita para participar. A gente está na reta final aqui do programa. Eu já vou trazer mais uma pergunta da audiência para vocês, gente. O Arthur encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte: já temos comprovações científicas para cada prática em particular. Ele botou um ponto final aqui, por si só, já acho que já gera um motivo para a gente debater, né? Já temos comprovações dos efeitos para além de cada paciente, o que temos de benefícios para a comunidade. Aí eu jogo aqui para a nossa roda de conversa isso, mas queria também problematizar a questão do científico, da comprovação científica, que nem sempre vai se encaixar para todas as racionalidades, né, Inês? Assim, queria refletir sobre esse conceito de racionalidade, que eu só fui me deparar com ele fazendo pós-graduação, para pensar realmente sobre ele, né? A gente ter em mente que existem várias formas de se racionalizar a saúde, a ciência. Queria que você falasse um pouquinho disso. Gostei muito de você ter escolhido o termo racionalidades, né? Porque realmente são racionalidades vigentes. Nós, do mundo ocidental, temos uma racionalidade muito métrica, onde o exame passa a ser importante porque o exame vai dar um resultado preciso, né? Onde você vai tomar um medicamento porque ele vai te dar uma solução precisa, porque tem uma indústria farmacêutica que comprovou aquilo. E o que a gente vê nas PICs e também nos saberes tradicionais, nas medicinas tradicionais, são lógicas que não necessariamente são para serem metrificadas dentro da lógica da metodologia da pesquisa, né? Eu também fui coordenadora de metodologia da pesquisa há muitos anos e aí a gente não pode pensar só dentro do quantitativo, mas também qual é a qualidade. Como é que você mede felicidade? Como é que você mede o bem-estar, né? Tá deprimido? Tá triste? Como é que você mede a tristeza, a depressão, a ansiedade, que são, assim, maus do século, principalmente pós-pandemia, né? A gente tem como medir em vários aspectos, mas em outros não. E nem todas essas práticas, elas foram metrificadas. Nem todas essas práticas tiveram a pesquisa dentro do rigor convencional e algumas nem pesquisa o suficiente, né? Mas acho que é interessante colocar o Ricardo Guelma, que até pouco tempo ele era o diretor do CABSIN, CABSIN, que fala em evidências científicas, e a gente tem o próprio Observa PICS, né, o qual eu faço parte, que é da Fiocruz, que é observatório, né, de PICS, PICS, né, que está lá disponível para as pessoas poderem ver os estudos que já existem e, inclusive, pensando também em racionalidade, é algo que no Observa PICS a gente tem procurado cada vez mais estarmos nos debruçando, não só nas 29 da política das PICS, mas também dos nossos saberes tradicionais, principalmente indígenas e da população negra. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, por isso a necessidade, cada vez mais o país está investindo nessas práticas. Agora, não é só uma questão do Brasil. Aliás, acho que isso é muito importante. Não só vimos no 3º Congresso Mundial, mas também no congresso que teve no ano passado na Índia, onde a OMS fez uma carta sobre a importância das medicinas tradicionais complementares e integrativas em saúde,
E nós fizemos um documento, enquanto Observa PIX, e distribuímos para o nosso país ter uma posição nacional sobre a importância de realmente pensarmos numa racionalidade, de uma visão integral, de respeito às culturas, de respeito à nossa integração a esse mundo. O ar que eu respiro, que você respira, que ele respira lá, né? Nós estamos no mesmo ar e a gente prejudica o mesmo ar. E a gente também pode ajudar na mudança disso. Eu acho que as PICs têm essa grande contribuição, principalmente as medicinas tradicionais. Andréa, a questão da racionalidade é super importante para a gente olhar para as medicinas tradicionais indígenas, né? Como é que se consolida uma percepção de cura ou de melhora de sintomas? Aí faço uma pergunta genérica, lógico que cada comunidade vai perceber de formas diferentes, mas como é que as medicinas tradicionais indígenas consolidam tratamentos? Ou seja, porque não vai poder aguardar a ciência do homem branco dizer, tá bom, você tem razão, acontece isso e por isso você fica curado, né? Mas estão ali fazendo efeito há milênios, né? A medicina indígena, ela tem a forma dela de fazer isso, que é aí que está a dificuldade, que é o meu papel, o papel de muitas lideranças indígenas, também os que defendem essa temática, e a gente tem dificuldade na comunicação de dizer o que é, né? Mas ela existe, essa racionalidade que você está dizendo. Então, aí a gente tem que falar do pajé, por exemplo, né? Como é que ele faz diagnóstico de um paciente? Na formação dele, ele tem equipamentos no corpo dele, né? Para ele diagnosticar através de sonhos ou através de cerimônia que ele faz rapidamente ao ver o paciente. E o pajé usando o paricá, o ayahuasca também, em cima de um paciente, se for doença muito grave, mas se não for tão grave, ele usa cigarro e vai diagnosticar. Na cultura das medicinas indígenas, no conhecimento das medicinas indígenas, o paciente não conta o que sente, é o pajé que diz o que aquele paciente tem, né? E ele já dá a solução. Quando ele consegue. Se ele não conseguir, ele diz, procura outra pessoa porque eu não consigo, né? Então tem essa transparência também. Mas só sendo mais específico em relação a isso, a gente vai ter o especialista, o laboratório dele, no caso do pajé, diagnóstico da doença, ele vai ser a nuvem, porque ele vai cantar e vai comunicar com o ser criador que deixou esse conhecimento para nós e que vai demonstrar qual é o problema, qual é a solução, o momento exato que ele vai tirar essa doença. Geralmente, especialista das medicinas indígenas, ele diz assim, você já vai sentir alívio, daqui a pouco já vai tomar banho, se o paciente, paciente que não anda mais, né? Dor de cabeça intenso, ele sente alívio imediatamente e começa a ficar alegre. E esse paciente vai procurar fazer alguma coisa, se levanta, começa a sorrir. Essas são as maneiras de identificar que aquele método, aquele tratamento, o especialista acertou, né? E são caminhos diferentes, mas tem muita resolutividade, né? Você falou, quero aproveitar aqui em relação a essa evidência científica, a gente defendeu no primeiro semestre desse ano, discutindo essa questão, né? As medicinas indígenas precisam de evidência no momento, precisa de reconhecimento, evidentemente que precisa de procedimentos. Esses conhecimentos milenares, desde a origem do mundo, assim que nós defendemos, como lideranças indígenas, precisa de procedimento para sistematização desses conhecimentos. Daí a gente defende pesquisas interculturais, para que a sociedade tenha noção do que a gente está dizendo, né? Mas é importante, talvez, mais pela frente, entrar nisso, mas no primeiro momento a gente defende reconhecimento e criar um procedimento de sistematização dos conhecimentos.
É a ciência comprovando, na verdade, mostrando como se dá o processo, né? Não questionando o resultado desse processo que já está ali sendo colocado há milênios, né, Cecília? E aí eu imagino que na gestão, já caminhando para o final do programa, aí, nossa última rodada rapidinha, mas assim, imagino que para a gestão também existe esse desafio. Desde que a política nacional foi implementada, existem os céticos, os cientistas de plantão, muitas vezes, que vão dizer que homeopatia é bolinha de açúcar, que vão dizer que isso é um gasto desnecessário para o SUS, isso a gente escuta o tempo todo. E aí, qual é o recado que se dá para quem acolhe esse tipo de colocação, né? Porque você acabou de trazer aí um exemplo na prática do quanto que as práticas abrem as portas de entrada do SUS, porque isso também é tratamento, né? Exatamente. E até quando a gente faz as ações de sensibilização, a gente utiliza muito o mapa de evidências do Observa Pix, né? É uma fonte muito rica de informações. E aí eu gosto de brincar que, olha, esse aqui é o vira-voto. Então, se vocês querem evidências enquanto modelo biomédico, eis-me aqui, né? Mas, enquanto prática de cuidado, saber e reconhecimento da cultura popular, da cultura daquele território, né? A gente também fala que, dentro do campo da gestão e da sensibilização dos céticos, minimamente entender que o cuidado integral, ele reconhece outras culturas. Que o SUS ele é construído a partir de diferentes culturas. Então, não é porque o saber biomédico vai ser soberano, estático e simplório. É você saber reconhecer as diferenças, inclusive abordando questões da própria construção do SUS, da equidade do cuidado. Então, a gente sabe que as práticas, elas funcionam, né, usando uma palavra mais simples, mas que elas são também ferramentas para inclusão social, para agregar, para vincular, e que sim, o olhar ele tem que ser integral. Então, dentro desse contexto, minimamente para sensibilização inicial, a gente aborda também as questões mas não é porque o usuário não tem uma cultura diferente, um conhecimento diferente, que ele vai ser menor que o seu. Então, pelo menos, vamos partir do pressuposto do respeito e de estar aberto a novos conhecimentos que sim, que estão fora do que a gente aprendeu naquela coisa cartesiana das faculdades, dos cursos técnicos. É se abrir para um olhar que vai trazer um cuidado diferenciado e muito melhor dentro do SUS. E aí, Inês, para a gente fechar, a OMS tem uma agenda aí que propõe um foco científico para essas práticas, né? Qual é a importância disso e como é que você avalia o lugar do Brasil hoje na atenção a se voltar à ciência para comprovar, na verdade, entender esses processos que estão dentro dessas práticas, que acontecem dentro dessas práticas, né? Bom, o Brasil, pertencente, né, ao mundo ocidental, ele vem dentro da lógica de mapas de evidências, numa lógica quantitativa, mas, por outro lado, cada vez mais temos profissionais que têm lutado para que a gente possa estar vendo que as ciências qualitativas, elas também têm a sua forma de olhar com ciência. E isso precisa estar sendo cada vez mais incorporado, né? Eu acho que vem dentro da mesma lógica quando a gente fala nas PICs, a gente vai falar da qualificação desses profissionais. Isso também é algo muito importante dentro do sistema, né? Que é uma conversa que não cabe só ao Ministério da Saúde, ele aprovou as práticas, mas a gente precisa estar dialogando com o Ministério da Educação e do Trabalho para poder cada vez mais estar ofertando com um perfil profissional mais claro para isso, e aí as evidências científicas também contribuem. Uma das pesquisas que a gente vem fazendo é exatamente ver o que está sendo ofertado de qualificação para os profissionais, tanto da rede privada quanto da rede pública. Isso é fundamental, isso é uma contribuição. Acho que a ciência tem muito a dar, de contribuições. Agora, também precisa se abrir. Eu acho que a pessoa que é convencional, tanto na ciência quanto nas práticas de maneira convencional, a gente precisa cada vez
mas está aberto. Aliás, uma coisa que você colocou muito claro, né? Tem espaço para todos. Né? E aí a gente olhar com respeito o saber de cada um e ver o que pode ser bom para cada um. E o SUS, ele é fantástico, é enorme, não é perfeito, a gente tem muito o que fazer, mas tem muita gente apaixonada por ele, né? E ele está trazendo muita contribuição para muitas pessoas que não teriam outra forma de cuidado. E as PICs, realmente, elas têm uma potência fantástica, né? Tanto pelo cuidado acolhedor, que foi algo que o filme mostrou, como também pelo cuidado integral, além do medicamentoso, né? Andréa, para a gente finalizar com você, eu acho super importante a gente fechar o programa com uma voz representativa das medicinas tradicionais indígenas. O ser humano branco precisa repensar o seu conceito de cura? Cura seria um processo? Eu acho que tem necessidade de repensar o conceito, mas necessidade também de se reeducar para reconhecer os diferentes também do sistema que ele conhece, né? O sistema das medicinas indígenas, ela não conflita, por exemplo, com medicina ocidental, nem com outros conhecimentos, e se respeita, os povos indígenas respeitam a diversidade de povos. No conceito cultural indígena, é sempre essa busca do diálogo e um aprendendo com o outro, né? Eu acho que é um princípio muito boa que a sociedade não indígena precisa também adotar, aceitar, né? Não só dizer que o conhecimento moderno é o mais importante, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Lembrar, no caso das medicinas indígenas, alguns anos, décadas atrás, não era possível falar sobre isso, viu? Então, temos significativo avanço no espaço de academia, nos debates mais técnicos, a aceitação, falta a gente convencer parte política também, e no espaço de elaboração de política pública, a gente vai continuar essa qualificação, não só dentro do sistema da saúde indígena, mas fora dela também, na sociedade. Eu acho que precisa entender a importância para nós, para a sociedade, esse conhecimento das medicinas indígenas é fundamental. E assim, para fechar, eu queria observar o sorriso, né, com que o André passou o programa todo, cada resposta que ele deu, e cada um de vocês, assim, o quanto que essa pauta é importante, né? E que bom que vocês puderam estar aqui com a gente hoje. André, muito obrigada pela sua participação. Inês, Cecília, que prazer estar aqui trocando com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, né? E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, eu recomendo que você compartilhe. É só você acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.